Olá, está começando mais um Terra Inovação. O governo brasileiro deve lançar até o fim do mês o texto do Marco Legal das Startups, que é uma espécie de mini reforma trabalhista e tributária exclusiva para esse tipo de empresa. O texto deve ser colocado em consulta pública também até o fim do mês. Um dos atores que tem levantado bastante essa bandeira é a Associação Brasileira de Startups. A gente conversou com o diretor executivo dela, o Rafael Ribeiro, para entender melhor o que foi discutido aí nessas reuniões com o governo. Bom, a B Startups é uma associação sem fins lucrativos. A gente foi fundado em 2011 por empreendedores mineiros. A gente nasceu muito com o intuito naquela época de como fomentar o ecossistema, de ter uma entidade representativa que representasse esse grupo de empreendedores. Ao longo desses 8 anos, que a associação existe, hoje a gente tem um foco muito grande em informação. A gente hoje é o principal hub de informação para o ecossistema, para o mercado, para realmente estudos acadêmicos. A relevância hoje se torna muito grande para o ecossistema. Representatividade, a gente faz um papel hoje de estar em Brasília advogando e lutando pelos empreendedores. E promoção, hoje a gente promove o ecossistema através do CASE, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. A gente acredita que é o maior evento da América Latina, por todos os números que a gente vem representando nos últimos anos. Isso é como a gente olha o mercado, como a gente atua e ajuda esse empreendedor no dia a dia dele. A gente atua ajudando esse empreendedor de uma forma educacional, então a gente tem um papel muito forte na vida educacional de preparar esse empreendedor. A gente fala muito que a gente é um pouco do projeto Tamar, né? Como é que eu pego a tartaruguinha e elevo ela para transpor os corais ali e as ondas? Como é que eu vou ajudar ela a dar o próximo passo? E educação é um papel muito fundamental. A gente ajuda esse empreendedor no dia a dia dele com conexão ao mercado, através de várias iniciativas que a B Startups hoje promove. A gente ajuda esse empreendedor também acesso a investimento, então a gente, por ter uma conexão com vários investidores, fundo de investimento, a todo momento eu faço matchmaking entre empreendedor e investidor. E como a gente nasceu lá atrás, que era com benefícios, ajudando no dia a dia desses empreendedores, hoje a gente oferece uma gama de benefícios em ferramentas que, principalmente nesse primeiro ano de vida, esse empreendedor tem uma série de dificuldades. O empreendedor, quando está começando a empreender, ele não tem dinheiro. É uma vida dura, uma vida árdua, sozinha. Então o que a gente consegue fazer é minimizar esse custo que o empreendedor teria com cloud, com CRM, com ferramentas que pode ajudar ele a dar o próximo passo. Isso é um pouquinho, essas 7 formas, 3 externas e 4 internas, é como a B Startups vem atuando hoje, ajudando esse empreendedor no dia a dia dele lá na ponta. A gente fala que é um pouquinho de chão de fábrica mesmo. A gente vai para as regiões mais isoladas com um time para poder ajudar no dia a dia desse empreendedor. Uma briga hoje é o processo de definição de uma startup, né? Então a gente entende que startups são negócios extremamente escaláveis, disruptivos, que tem como base tecnologia. Por quê? Tecnologia é o que vai permitir você se diferenciar do resto do mercado. Então o que vai definir uma startup e vai diferenciar ela é que uma startup muitas das vezes ela cresce, ela aumenta e é só uma viradazinha de chave no cloud. Ela não precisa aumentar time, ela não precisa ter o espaço físico, ela tem condição de estar no Acre atendendo o cliente na China com o uso da tecnologia. Então, muitas das vezes, quando eu tenho um negócio físico, quando eu tenho uma padaria, por exemplo, se eu quero montar uma nova padaria, eu vou precisar de um espaço físico, vou precisar de todo um maquinário, e isso não vai permitir eu ganhar uma escalabilidade tão grande. Então, isso é o que vai diferenciar uma startup de um negócio tradicional. Dentro do ambiente do marco legal, a gente foi se discutido desde o ano passado uma série de pontos, que deveriam ser abordados. E aí chegou-se no final de 4 pontos, que é o ambiente de negócios, o que é startup? Eu acho que o ponto principal vai se partir do princípio de o que é uma startup para o governo brasileiro. Eu acho que a gente tem vários exemplos de vários países, como o Reino Unido e Itália, que definiu-se uma startup. Você vai definir startup financeiramente pelo faturamento, por uma regulamentação extremamente fechada, que você vai precisar contratar uma consultoria para poder provar que você está dentro daqueles termos.
Não, então eu vou definir o que é uma startup, então dentro do ambiente de negócio ali eu defino o que é uma startup e aí eu caio em cadeia, eu acho que o que a gente pode seguir de exemplo, né? Esse negócio ele passou por um processo de aceleração, não passou, ele tem patente, não tem patente, em cima desses critérios eu acho que a gente define o que é uma startup baseado em cima dos critérios, eu vou lá e apresento e consigo trazer isso. Então aí você vai para o ambiente de investimento, esse investidor hoje ele ainda está inseguro em investir em startup, né? O investidor tradicional. Então eu estou dando uma certa segurança, porque eu não vou atingir depois os bens desse investidor, então tem uma certa segurança do ambiente de investimento hoje? Não tem. Então acho que isso a gente vai precisar discutir e está muito claro no marco legal das startups. E aí você vem para a questão trabalhista. Então eu posso dar stock option hoje para o meu funcionário, o quanto isso não vai me acarretar num processo trabalhista futuramente. Quando a gente está falando do processo de stock option, eu como empreendedor eu entendo que meus funcionários são extremamente importantes no dia a dia da minha empresa. Então eu não quero transformar ele só em funcionário, eu quero dar uma stock option. Ele passa a ser sócio da minha empresa também. Então é o terceiro ponto, e aí você vai para o último ponto ali, que é compras públicas, que é como eu tinha comentado. Qual a importância das compras públicas hoje para o ambiente de startups? É muito importante, porque a gente sabe a força e o poder que o governo tem hoje para comprar. Se você consegue ter uma política clara para contratação e livrando as startups do processo licitatório, porque quando você vai para um processo de licitação, você acaba esbarrando numa série de critérios que muitas vezes a Procuradoria-Geral exige e o próprio Estado exige por si só, e a startup não consegue fazer essa comprovação. Então você fica retido e refém e manipulado por um mercado de grandes empresas. Então você acaba atrapalhando o processo de inovação que pode ganhar uma velocidade extremamente grande. A B Startups, assim como o Dynamo, assim como a BVCap, assim como várias outras entidades, sociedade civil que defende principalmente os interesses do empreendedor, vem discutindo isso desde o começo. Acho que o principal ponto importante disso é a gente deixar muito claro que esses órgãos regulatórios, associações, estão discutindo isso desde o começo. Então, a gente sabe que ainda tem um processo árduo pela frente, né? Porque você discutiu com a sociedade civil, tem um processo legislativo, tem um processo executivo ali para ser passado ainda essa pauta para frente, mas a gente vem se envolvendo desde o começo, eu acho que vem se valendo a voz principalmente dos empreendedores ali a importância que a gente tem de se envolver desde o começo, diferente de uma série de regulamentações que você vê o governo colocando pautas diretamente e não comunicando à sociedade civil. Não, desde o começo foi envolvido essas organizações e principalmente agora vai para uma consulta pública também, né? Futuramente agora a gente está esperando aí, nas próximas semanas devem ir para consulta pública. Então a ideia é que realmente a sociedade civil seja envolvida em todo esse processo para que a gente tenha muito alinhado o marco legal das startups com realmente os interesses dos empreendedores na ponta. Desde o ano passado vem acontecendo uma série de reuniões presenciais em Brasília, que a gente vem discutindo o marco legal até chegar a esses 4 pontos principais. O governo também se colocou à disposição, veio até São Paulo, então essas reuniões também aconteceram em São Paulo, então não tem acontecido só em Brasília, em que acaba permitindo o envolvimento maior da sociedade civil como um todo, e agora a gente espera também com a última reunião ir para a consulta pública também. Eu acho que o ponto que a gente deve se preocupar e tomar muito cuidado é para poder fazer o acompanhamento de todo o processo, porque a gente sabe que uma coisa é quando você está, a gente ajudou a escrever o processo da lei, está muito claro para a gente, mas quando vai para o Poder Executivo, existe algumas mudanças, algumas alterações, então precisa ter uma movimentação muito forte da sociedade civil no momento de que isso for para o parlamento, para que envolva os deputados, para que volte a pauta inicial que foi discutida, que envolveu todas essas organizações, para que realmente a gente não tenha uma distorção disso e aí o marco regulatório das startups não saia de forma que prejudique e não ajude as startups. Existem várias especificidades no ponto do marco legal das startups. Há uma preocupação de realmente você proteger o investidor, para que você tenha mais investidores realmente colocando
investindo em startups hoje a gente sabe que essa questão de burocratização pode muitas das vezes refletir nos bens pessoais desse investidor, o que acaba restringindo um pouco e colocando um pouco esses investidores com um certo receio de investir. Então, se a gente consegue ter uma legislação clara, uma proteção para esses investidores, dar uma certa segurança, a gente pode ter muito mais dinheiro e investimento no mercado de startups. Quando você fala de ambiente de startups, regulação, você sabe que hoje você tem o trabalhista, mas muitas das startups acabam dando a opção de contratar por PJ. Então, o quanto a gente vai realmente trabalhar, então vamos aumentar o número de 3 meses para 1 ano dessas startups para poder contratar esse profissional de CLT ou não. Então está sendo discutido no micro vários pontos que são importantes que vai impactar diretamente na vida dessas startups. A gente sabe que quando a gente fala de startups hoje, de empresas de tecnologia, isso pode ter um ganho absurdo para a sociedade civil. A gente vê em vários ambientes hoje, inclusive no Brasil, que startups, quando passa por um processo de evolução muito rápido, você tem ganho. Você gera riqueza para a sociedade muito rápido, porque você consegue contratar muito mais, você consegue ter uma retenção de talento local, você consegue gerar riqueza localmente e aí automaticamente a gente está gerando imposto. Uma preocupação que eu acho que precisa ter, e aí uma preocupação nossa, é que se eu travo lá só na questão de financeira, a startup a partir de agora vai se definir pela questão de faturamento. Há alguns pontos, porque daí você pode ter uma série de brigas regulamentadas na legislação e no legislativo e no executivo. Então vou fazer por questões de financeira, isso vai prejudicar. Eu vou abrir um leque de muitas empresas, micro e pequenas empresas, pode se aproveitar disso? Não pode se aproveitar? Então acho que vai ser algumas discussões ainda que ainda precisam ser aprofundadas, e aí eu acredito que se a gente conseguir seguir os exemplos que eu citei anteriormente, da Inglaterra, do Reino Unido e da Itália, de colocar alguns critérios que restringem a isso, a gente tem uma aprovação muito mais rápida. Acho que o bem-estar do funcionário, quando você está trabalhando na startup, há uma série de preocupações. Eu acho que há um mito de falar, startup não contrata funcionário no CLT, não dá benefício. Acho que há um mito nisso. Acho que as grandes empresas que se tornam, grandes startups hoje, elas contratam sim por CLT, elas vêm oferecendo os mesmos benefícios, às vezes até muito mais do que as próprias grandes empresas. Então acho que isso é um mito que a gente precisa desmistificar, que realmente essa questão de você trabalhar numa startup é diferente de trabalhar numa grande empresa. Sim, é diferente, porque você é cobrado muito mais por resultado do que na forma como você se veste, ou pelo horário que você entra, pelo horário que você sai. Então há um processo, a gente fala até que existe uma pessoa que cuida da felicidade dos funcionários na startup ali, né, que é o gente gestão, o RH virou gente gestão, porque você precisa se preocupar com pessoas, né, você precisa ter essa preocupação de como é que essa pessoa está bem, porque quanto melhor o funcionário está feliz dentro da empresa, mais ele consegue render, mas ele consegue entregar resultado. Então a startup ela tem essa certa preocupação com o pessoal também, não só com o profissional. Há uma preocupação nesse processo de legislação até para proteger o próprio funcionário no marco legal, mas esse ambiente de startup ele é um pouco diferente do ambiente corporativo normal. Há uma preocupação muito grande dessas empresas com o funcionário também. Se a gente quer ter um avanço como os países de primeiro mundo teve, quando a gente fala desse marco legal das startups, pode ser uma vitória muito importante, assim como a gente teve um marco legal da internet lá atrás, porque você vai ter uma certa proteção jurídica que vai permitir que você tenha mais investidores nesse ecossistema, você vai permitir que o setor público hoje no Brasil, que é extremamente deficitário perante outros setores públicos do mundo, compre inovação muito mais rápido. Você vai permitir que o ambiente de negócio seja muito mais propício para ser gerado e acaba atingindo uma evolução muito mais rápido, e você vai permitir que compras públicas sejam feitas. Então, se você hoje tem, vou citar o exemplo de startups de indústria, de educação, prontas para poder vender para o setor público, por que você não vende? Porque a gente não tem hoje uma regulamentação muito clara
perante a lei que protege esse prefeito, esse governador, de comprar de uma startup. Precisa passar por um processo de licitação e que muitas das startups não vão conseguir comprovar porque requer uma série de documentos e burocracia. Então, o que a gente está fazendo com o marco legal das startups é permitir que a gente ganhe uma velocidade muito mais rápida no setor público e também passe uma certa segurança para investidores. Crise é oportunidade para as startups, porque a maioria das empresas do setor público quer reduzir custo, aumentar a produtividade ou aumentar ganhos financeiros. E eu acho que a startup ela proporciona isso para as grandes empresas. Então esse é o grande diferencial desse público. E quando eu falo, ressalto de novo, quando você coloca uma startup e você permite que ela tenha um ganho de velocidade, de crescimento muito rápido, você está permitindo que a gente gere riqueza dentro desses ambientes. Então, se hoje o governo e o país está passando por uma crise financeira, eu acho que o marco legal das startups vai permitir que esse ganho de produtividade, esse aumento de receita seja muito mais rápido através das startups.